Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar fundo no pensamento de uma figura, assim, realmente marcante do século XX. Bertrand Russell, um lógico brilhante e com uma coragem intelectual, né? Com certeza. Uma coragem rara, especialmente para a época. Exato. E ele é uma peça-chave para quem acompanha aqui nossa série Grandes Mentes do Ateísmo. Justamente por essa disposição, sabe, de desafiar crenças muito arraigadas. Principalmente a religião. E numa época em que fazer isso era, bom, quase pedir para ter problema, né? Totalmente. Então, para guiar nossa conversa, a gente tem os artigos ótimos do blog Scientists Free from Religion. Eles analisam várias facetas do pensamento do Russell sobre religião. E também aquela transcrição, né, da famosa palestra dele de 1927, Por que não sou cristão, que causou um rebuliço danado. Já os argumentos dele contra o cristianismo. Como ele via a figura de Cristo, sabe? E o impacto que ele achava que a religião tinha na moral, na sociedade. Um panorama completo. Da crítica dele. Isso. Bom, vamos lá então. O Russell começa a palestra de um jeito bem direto, né? Primeiro ele quer definir o que ele entende por cristão. E já adianta que não é só tipo tentar ser uma pessoa boa. Exatamente. Ele é bem metódico nisso, define critérios claros, quase um checklist mesmo. Para ele, cristão não era só nascer num país cristão ou seguir alguns valores vagos. Tinha que ter dogma, né? Tinha. Para ele, exigia crenças bem específicas. Primeiro, acreditar em Deus e na imortalidade. Ponto. Segundo, ter uma visão sobre Cristo, considerá-lo assim no mínimo o melhor e mais sábio dos homens, ou então divino mesmo. Sem isso, para Russell, a pessoa não era cristã no sentido doutrinário, digamos assim. É isso. Ele precisava dessa definição para poder argumentar por que ele não se encaixava nela. Faz sentido. E com essa base definida, aí sim ele começa a desmontar os pilares, começando pela questão mais fundamental, a existência de Deus. Ele pega aqueles argumentos clássicos, né, e passa um pente fino lógico. Sim, ele vai um por um. O argumento da causa primeira, por exemplo. A ideia de que tudo tem que ter uma causa, então o universo precisaria de uma causa inicial, que seria Deus. Um argumento bem antigo esse. Muito. Mas o Russell acha ele logicamente fraco. Ele usa a pergunta do John Stuart Mill, que é demolidora, né? E quem fez Deus? Ah, clássica essa pergunta. Pois é. Se a regra é que tudo precisa de uma causa, então Deus também precisaria. Agora, se algo pode existir sem uma causa, por que esse algo não pode ser o próprio universo? Em vez de precisar de um Deus para começar tudo. Exato. Para o Russell, não havia nenhuma necessidade lógica para o mundo ter tido um começo. Ele até brinca com aquela imagem da cosmologia hindu, o mundo em cima de um elefante que está em cima de uma tartaruga. E a tartaruga está em cima do quê? Aí a resposta é melhor a gente mudar de assunto, né? Para ele, o argumento da causa primeira era meio isso, uma fuga lógica. Entendi. Quer dizer, ele aponta uma falha lógica. Ou a regra da causa vale para tudo, inclusive para Deus, ou ela não é universal. E se não é universal, o universo mesmo poderia ser a exceção. Exatamente essa linha. E ele segue implacável com os outros argumentos. O da lei natural, por exemplo. Aquele que diz que a ordem do universo, as leis da física, sugerem um legislador, um tipo de arquiteto. Isso. Segundo Russell, esse argumento perdeu muita força com o avanço da ciência. Na época de Newton, vai lá, as leis pareciam mesmo ordens divinas, sabe? Tão precisas. Parecia um plano, né? Parecia. Mas Russell diz que hoje a gente entende melhor. Muitas leis ou são convenções humanas, tipo como a gente mede as coisas, ou são só descrições de padrões estatísticos. Como assim, estatísticos? Pensa em jogar dados milhões de vezes. Vão surgir padrões, médias previsíveis. Mas isso não significa que tem uma lei mandando o dado cair de um jeito. É só a probabilidade agindo em grande escala. Ah, entendi. É uma descrição do que acontece, não uma ordem. Exato. E aí ele aponta o que ele via como a confusão central. Confundir essas leis descritivas da natureza, como a gravidade funciona, com leis prescritivas, humanas, tipo não roubarás.
Uma coisa descreve, a outra manda. Isso. E ele ainda coloca outra questão. Se Deus criou essas leis por alguma razão, então ele mesmo estaria sujeito a uma lógica, a um princípio maior que ele. Interessante. Mas se ele criou por puro capricho, arbitrariamente, então existe algo fora da lei, que é o próprio capricho divino. De qualquer forma, a ideia de um legislador todo-poderoso, que também é a fonte da lei, perde força lógica para ele. Então, basicamente, a crítica é que a gente confunde descrição com ordem e que a própria ideia de Deus criando leis levanta problemas lógicos sobre a autoridade dele. Perfeito. E daí ele vai para o argumento do desígnio, aquele que diz que o mundo foi feito perfeitamente sob medida para nós. Esse argumento é popular até hoje, né? A ideia do ajuste fino do universo, que tudo parece encaixadinho para a vida existir. Sim, tem muito apelo. Mas Russell achava isso, assim, espantoso. Ele cita até aquela sátira do Voltaire, né? Que o nariz, obviamente, foi desenhado para a gente poder usar óculos. Boa. Ele argumentava que, com Darwin, a ciência mostrou o contrário. Não é o ambiente que foi projetado para nós. Somos nós, os seres vivos, que nos adaptamos ao ambiente através da evolução. A adaptação é nossa ao lugar, não do lugar para a gente. Exatamente. E aí vem a parte mais dura da crítica dele. Ele pergunta, um criador onisciente, onipotente, com milhões, bilhões de anos para trabalhar, produziria só isso? Isso sendo o mundo como a gente conhece? Sim, com tanta imperfeição, tanto sofrimento. E ele não hesitava em dar exemplos. Mencionava a Ku Klux Klan, os fascistas, como frutos desse suposto desígnio perfeito. Nossa, trazer a KKK para a discussão do desígnio divino, ele ia a fundo mesmo. Muito. E ainda acrescentava que a ciência da época já sugeria que a vida na Terra é um fenômeno temporário, sabe? Uma fase no ciclo do sistema solar. E que aceitar isso não era para ser deprimente, era só encarar os fatos. Realista, na visão dele. E os argumentos morais? Aqueles que a gente ouve muito, que sem Deus não tem base para o certo e para o errado. Ele desmonta esses também. Pega o dilema clássico, às vezes associado a Platão, mas que Kant também explorou. O certo e o errado existem porque Deus mandou, ou Deus manda porque já são certos e errados. O dilema de Eudífron. Exato. Se for a primeira opção, se algo só é bom porque Deus disse, então Deus mesmo não é bom num sentido que a gente entenda. A frase Deus é bom vira só Deus faz o que Deus faz. Fica vazia. E se for a segunda opção? Aí significa que a moralidade existe independentemente de Deus, ela é anterior ou superior a ele. Então, a moral não depende dele. Entendi a lógica. E aquela ideia de que Deus, o céu, o inferno são necessários para ter justiça no final, para compensar as injustiças daqui. Essa Worson inverte de um jeito brilhante. Ele diz, olha, a quantidade enorme de injustiça que a gente vê aqui e agora não sugere que vai ter uma compensação perfeita depois. Sugere que a injustiça pode ser a norma do universo. Que raciocínio contraintuitivo. Ele usa a analogia da caixa de laranjas. Se você abre a caixa e a camada de cima está toda estragada, você não pensa, as de baixo devem ser perfeitas para compensar. Você pensa e acha que o lote todo tá ruim. Então a injustiça aqui seria um argumento contra um Deus justo e não a favor. Na visão dele, sim. Seria um argumento moral contra a existência de um Deus que fosse ao mesmo tempo onipotente e perfeitamente justo. Concha vida. Ok, então essa foi a parte do porquê ele não acreditava em Deus. Mas o título da palestra é Por que não sou cristão? O que nos leva à figura de Cristo, né? Exatamente. Para ele, não bastava rejeitar Deus. Para não ser cristão, na definição dele, era preciso também não achar Cristo o melhor e mais sábio dos homens. E ele achava? Não. Ele reconhecia, sim, o valor de algumas máximas atribuídas a Jesus. Tipo, não resistir ao mal, dar a outra face. Ele até nota que ideias parecidas existiam em Lao Tse, em Buda, não julgar, dar a quem pede, essas coisas. Mas ele tinha um porém aí, né? Tinha. Ele observava, com uma certa ironia, que os próprios cristãos raramente levavam esses ensinamentos ao pé da letra na vida prática. Certo. Mas as críticas dele iam além disso. Iam direto à figura de Cristo como descrita nos evangelhos. E aqui o negócio fica mais
e espinhoso, digamos. Fica bem mais pontudo, sim. O Russell não poupa críticas diretas. Primeiro, quanto à sabedoria de Cristo. O que ele questionava... O ponto principal dele era a crença explícita de Cristo, registrada em várias passagens, de que a segunda vinda dele aconteceria muito em breve, tipo, ainda durante a vida daquela geração que o ouviu. Ah, a questão da vinda iminente. Isso. Para Russell, estar fundamentalmente enganado sobre um ponto tão central da própria mensagem, bom, isso não qualificava alguém como superlativamente sábio. Ele via até outros ensinamentos, como não se preocupem com o dia de amanhã, como sendo influenciados por essa crença num fim próximo que não aconteceu. Entendi o ponto. Faz sentido a crítica do ponto de vista lógico. E do ponto de vista moral, onde ele via problemas. Aqui está o nervo exposto para Russell. O ponto central, assim, que mais o incomodava era a crença de Cristo no inferno, no castigo eterno. Isso mexia muito com ele, né? Muito. Ele era categórico. Nenhuma pessoa profundamente humana, compassiva de verdade, poderia aceitar a ideia de uma punição sem fim, uma tortura eterna. Ele achava isso uma doutrina de uma crueldade imensa. E ele via isso refletido em falas de Cristo. Sim, ele apontava o que ele interpretava como uma fúria vingativa em certas passagens. Citava aquela frase: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Ele contrastava essa atitude com a calma, a serenidade de Sócrates diante da discordância, até mesmo diante da morte. Uma comparação direta entre as posturas. Exato. Para ele, essa doutrina do fogo do inferno era a origem de muita crueldade e muito medo que se espalharam pelo mundo através do cristianismo. Além dessa questão doutrinária pesada do inferno, ele também se incomodava com alguns episódios específicos narrados nos evangelhos, né? Sim, ele menciona 2 que o perturbavam particularmente. O primeiro é o dos porcos de Gadara. Quando Jesus expulsa demônios para uma manada de porcos. Isso, e os porcos acabam se jogando no mar e morrendo. Russell achava isso um ato de crueldade desnecessária com os animais. Argumentava que um ser onipotente poderia simplesmente ter mandado os demônios embora, sem precisar matar os porcos. E o outro episódio? O da figueira amaldiçoada. Jesus amaldiçoou uma figueira porque ela não tinha figos para ele comer. Só que o próprio texto diz que não era tempo de figos. Ele achou isso irracional? Exato. Via como um ato de irritação sem sentido, uma petulância. E a conclusão dele, depois de analisar esses pontos, era bem dura. Qual era? Que, em termos de sabedoria e de virtude moral, figuras como Buda e Sócrates estariam, na visão dele, acima de Cristo. Pesado. E essa comparação com Sócrates, aliás, não é só dele, né? Um dos artigos que a gente usou, que compara Jesus e Sócrates, explora justamente esse contraste. Perfeitamente. Esse artigo reforça muito a visão do Russell. Ele apresenta Sócrates como o modelo do questionador, sabe? Aquele que usa a dúvida, o diálogo, a razão, para buscar a verdade, sempre com aquela humildade de só sei que nada sei. O método socrático clássico. Isso. E contrapõe com Jesus, que é retratado como falando com autoridade divina, exigindo fé, apresentando verdades reveladas que não estão ali para serem debatidas, mas aceitas. E essa abordagem levaria ao dogma, segundo a análise. Exatamente. Leva a certeza inquestionável ao dogma. E isso era algo que o Russell, como filósofo que prezava a investigação aberta, a dúvida, a razão acima de tudo, rejeitava profundamente. Ele valorizava muito mais o legado socrático. Então, a crítica dele não era só no campo das ideias, da teologia, da filosofia. Ele via a religião organizada, o cristianismo em particular, como tendo um impacto bem negativo no mundo real, concreto. É isso. Sem dúvida alguma. E as fontes que a gente tem trazem exemplos bem fortes disso. Como o que, por exemplo? Olha, o artigo que fala sobre a postura cristã em relação à sífilis e à educação sexual é um exemplo bem contundente. Russell criticava o que ele chamava de uma atitude mórbida da religião em relação ao sexo. Mórbida em que sentido? No sentido de tratar a sífilis, por exemplo, não como um problema de saúde pública que precisava de informação, de prevenção, de tratamento médico,
mas como um castigo divino pelo pecado sexual. Ah, a ideia da doença como punição. Exato. E na visão do Russell, essa atitude obstruiu ativamente o conhecimento médico, a educação sexual e causou um sofrimento imenso e desnecessário. Ele focava muito nos inocentes que sofriam por causa disso. Quem seriam os inocentes nesse caso? Esposas que eram infectadas pelos maridos, crianças que nasciam com sífilis congênita. Ele via aí um padrão de punição coletiva, sabe? Onde os inocentes pagam junto com os culpados. Algo que ele também via em histórias bíblicas, como o Dilúvio ou Sodoma e Gomorra. Que coisa terrível pensar nisso. Essa ideia do dogma atrapalhando a vida real, então, não era só na saúde. Ele via a religião tentando silenciar ideias também. Com certeza. A própria vida do Russell é um exemplo disso, né? Em 1940, ele foi impedido de dar aulas de filosofia no College of the City of New York, o CCNY. Por quê? O que aconteceu? Por causa de uma campanha fortíssima de líderes religiosos. Eles achavam as visões dele sobre moral, sobre casamento, muito perigosas e imorais, e fizeram pressão até ele perder a cátedra. Nossa, que perseguição. E o artigo também lembra o caso do José Saramago, mais recente. O livro dele, O Evangelho segundo Jesus Cristo, foi censurado em Portugal por pressão da Igreja Católica e ele acabou se exilando. Então o Russell viu um padrão aí. Sim, um padrão claro. Quando a religião institucionalizada é confrontada intelectualmente, em vez de debater as ideias, muitas vezes ela usa o poder social, político, para tentar calar a dissidência. E na palestra ele meio que sugere por que as pessoas continuam acreditando, apesar dessas críticas todas, né? Ele diz que as razões não são muito intelectuais. Exatamente. Ele argumenta que as raízes mais profundas da crença religiosa são emocionais, não lógicas. Como assim? Ele aponta duas coisas principais. Primeiro, o condicionamento desde a infância, né? Você cresce ouvindo aquilo. E segundo, um desejo muito humano por segurança. A sensação de ter um irmão mais velho, cósmico. Alguém cuidando de você lá em cima. Uma necessidade de proteção, de amparo. Isso. Mas a base de tudo mesmo para o Russell era uma emoção ainda mais fundamental. O medo. Medo de quê? Medo do desconhecido. Medo de fracassar na vida. Medo da morte, principalmente. E aí ele faz uma conexão bem sombria. Qual? Ele diz que o medo é o pai da crueldade. E se o medo é a base da religião, não seria surpresa que crueldade e religião andassem juntas tantas vezes na história. Puxa. E ele não aliviava na análise histórica das igrejas, né? Foi bem direto ao ponto. Foi implacável. Ele afirmou que os períodos de maior fervor religioso na história não foram os de maior bondade humana. Pelo contrário, foram épocas de muita crueldade. Citou a Inquisição, a caça às bruxas como exemplos. E não só no passado distante. Não! Ele argumentou que as igrejas organizadas, como instituições, se opuseram consistentemente a quase todo grande avanço moral. Como assim, avanço moral? Melhorias no tratamento das pessoas, reformas para tornar as leis criminais menos brutais, esforços pela paz, pela igualdade racial, pelo fim da escravidão. Em quase todas essas lutas, segundo ele, as igrejas organizadas estiveram do lado conservador ou até reacionário. Que acusação forte. Fortíssima. Ele chega a chamar a religião cristã organizada de principal inimiga do progresso moral no mundo. Nossa. E ele dava exemplos concretos para ilustrar, como a postura da Igreja Católica na época sobre casamentos onde um dos cônjuges tinha sífilis. Proibiam qualquer medida preventiva para proteger o outro cônjuge ou futuros filhos, por causa da doutrina da indissolubilidade do sacramento. Para Russell, isso era um exemplo claro de um dogma abstrato se sobrepondo de forma cruel ao bem-estar humano real. Diante de tudo isso que ele falou, as fontes realmente pintam o Russell como alguém, nossa, excepcionalmente corajoso para a época dele, né? Falar essas coisas abertamente assim não devia ser fácil. De forma alguma. O artigo que tem o título Russell Was Unique foca justamente nisso, nessa honestidade intelectual dele que era quase brutal às vezes, e na recusa dele em se autocensurar. Diferente de outros intelectuais.
Sim, muitos intelectuais naquela época e ainda hoje evitam esse confronto direto com crenças religiosas. Têm receio de ofender, de perder prestígio, de sofrer as consequências. E o Russell não parecia ter esse filtro. Parecia que não. Ele colocava a busca pela verdade, a clareza lógica, acima de tudo. Mesmo que isso tivesse um custo pessoal e profissional enorme, como o caso lá do CCNI deixou bem claro. Ele pagou um preço por ser tão franco. E essa crítica toda dele era só para o cristianismo ou se aplicava a todas as religiões? Como ele viu o budismo, por exemplo, que muita gente aqui no Ocidente vê mais como uma filosofia. Olha, na palestra Por que não sou cristão, ele é bem geral no final. Afirma que considera todas as grandes religiões do mundo como sendo, nas palavras dele, falsas e prejudiciais. Bem direto. Sem exceção. Naquele momento parece que sim. No entanto, o artigo que analisa a visão dele sobre o budismo, Was Buddhism as Dangerous as Christianity, sugere que tinha algumas nuances aí. Que tipo de nuances? Ele reconhecia que o budismo, pelo menos em muitas de suas formas, não tem aquela figura de um deus central que exige adoração, como nas religiões abraâmicas, né? Se aproxima mais de uma filosofia ética psicológica? Ele via algum valor nisso? Via um potencial valor, sim, em alguns ensinamentos sobre ética, sobre atenção plena, o mindfulness, desde que fossem separados dos elementos sobrenaturais, claro. Mas ele tinha críticas também. Tinha. Ele rejeitava totalmente a metafísica budista, karma, reencarnação, por achar que não tinha base racional ou científica. E também criticava o que ele via como uma tendência ao ascetismo, a um certo desapego do mundo, que poderia, na visão dele, desencorajar a ação para melhorar a sociedade. Então, ele era crítico, mas talvez visse de forma diferente do cristianismo? Parece que sim, num aspecto crucial. Ele não via o budismo tendo o mesmo histórico de opressão intelectual violenta, de perseguição, de imposição de dogmas pela força no Ocidente, que ele atribuía ao cristianismo e ao islamismo. Nesse sentido específico, de ser uma ameaça à liberdade de pensamento, ele parecia ver o budismo como menos perigoso. Entendi a diferença. Então, resumindo tudo isso que a gente conversou, o que a gente pode tirar? Percorremos a crítica lógica e implacável do Russell aos argumentos sobre Deus, a visão dele nada lisonjeira sobre o caráter de Cristo nos evangelhos. A convicção forte dele de que a religião organizada atrapalhou o progresso moral e intelectual ao longo da história por se basear no medo. E destacamos também a coragem pessoal dele, de defender essas ideias tão controversas. O que emerge é a figura de um pensador que monta um caso muito robusto. Ele usa a lógica, a análise histórica e demonstra uma preocupação genuína com o bem-estar humano e a liberdade intelectual aqui, na Terra. Ele defende que a fé cega, baseada em dogma e alimentada pelo medo, é um obstáculo para o ser humano. Exato. E aquela admiração dele por Sócrates e a crítica a Jesus mostram bem essa preferência dele pela investigação cética, pela dúvida metódica, em vez da aceitação de certezas absolutas ou verdades reveladas. E é interessante que, apesar dessa crítica toda, ele não termina a palestra num tom só de destruição, Ele aponta um caminho, faz um chamado no final. Sim, o final é muito poderoso, é quase um manifesto humanista secular. Ele não fica só na crítica, ele propõe uma alternativa. O que ele propõe? Ele conclama as pessoas a confiarem nas suas próprias capacidades, na ciência para entender o mundo, na inteligência para resolver os problemas, na bondade mútua entre as pessoas e na coragem para enfrentar a realidade como ela é. Sem precisar de muletas sobrenaturais. Exatamente, encarar o mundo de frente com suas belezas e seus desafios, sem aquele medo que, segundo ele, leva à busca de apoios imaginários. Rejeitar os dogmas antigos e usar nossos próprios esforços para construir um futuro melhor. Aqui e agora, com uma perspectiva destemida e uma inteligência livre. Uma visão bem otimista na capacidade humana, apesar de tudo. Isso deixa a gente com uma questão para pensar, muito ligada a essa ênfase do Russell na coragem intelectual. Qual seria? Bom, num mundo que ainda é tão marcado por crenças muito profundas, sejam religiosas, políticas, culturais, até que ponto nós, como indivíduos, estamos realmente dispostos a questionar,
a dizer verdades que podem ser desconfortáveis, que desafiam o consenso, que podem até abalar nossos relacionamentos. Onde fica aquela linha tênue, né? Entre o respeito que a gente deve ter pelas convicções dos outros. Exato. E aquela busca incansável pela honestidade intelectual, pela verdade baseada em evidência e razão que o Bertrand Russell defendeu com tanta força, com tanta veemência. É algo para a gente refletir.